Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Maria João Filmes apresentam Amor aos 20 anos. Um podcast com histórias de amor de pessoas com seus 20 e poucos anos. Mas tem coisas que é melhor não deixar pra depois. Tô com nome sujo. Nossas boas-vindas! Eu sou Zé Agripino, criador desse projeto, e hoje você vai ouvir a história de Lorena. Perdoa, por favor. Bom, eu sou Lorena, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo, de Osasco, e aconteceu uma história muito louca comigo, tá acontecendo ainda. Bom, foi pelo Tinder, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, fazia uns 2 semanas, uns 15 dias, e eu tava numa fase muito difícil, porque foi um relacionamento de 3 anos, de idas e vindas, e eu tava muito machucada e tal, não queria nem conversar com ninguém, baixei o Tinder só pra distrair mesmo. E aí apareceu um super like, do nada. Eu lembro até que eu tava no shopping com a minha amiga comendo. E aí apareceu um super like lá na minha tela. Eu falei, vou responder, né? Não tô fazendo nada mesmo. Aí respondi. Aí a gente começou a conversar. Passamos 2 semanas conversando, assim, o dia inteiro. A gente até falava que a gente tava com dor no maxilar, de tanto que a gente dava risada. E desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente começou a conversar e a gente falou que parecia que a gente tinha se conhecido muitos anos atrás, porque muita coisa que a gente falava batia muito. E às vezes ela nem precisava me falar alguma coisa, eu já falava, e ao contrário também. Então foi muito assim, no fluxo foi indo. Quando a gente viu, a gente tava super assim, íntima. Então, segundo ela estava lá, né, passando, e aí ela passou por mim, e aí na hora que ela passou, ela pensou, nossa, peraí, só que aí não tem como voltar, né, aí ela pagou pra voltar e me deu super like, só pra voltar, porque foi a primeira imagem que ela viu, ela postou tão rápido que ela nem tinha, mas ela quis voltar de qualquer jeito, ela pagou. Eu até falo pra ela, nossa, valeu a pena você ter pago, hein, já pensou se você não tivesse voltado? A gente combinou de se encontrar e bateu com o final de semana que eu ficava aqui também, porque eu ia um sim ou não pra casa dos meus pais, então bateu o final de semana dela vir e eu estar aqui e a gente combinou. E aí ela marcou num barzinho com os amigos dela e eu fui, né, louca, porque eu não conhecia, mas assim, como eu conheci o lugar, eu fiquei mais tranquila, compartilhei a localização com a minha amiga, falei, se caso acontecer alguma coisa, você sabe onde eu tô. Aí eu fui. Entrei no Uber, né, quando eu fui descer do carro, ela tava encostada na parede, assim, no muro do bar, eu fui descer do carro, eu não sentia a minha perna. A primeira coisa que eu fiz foi ir em direção a ela e dar um abraço, porque senão não ia dar tempo, não ia falar oi primeiro, não. Eu dei um abraço nela só pra me segurar, me apoiar, porque não ia rolar. E aí eu dei um abraço nela e tal, eu nem consegui olhar no rosto dela, porque eu tava tão passando tão mal que eu nem sei qual foi a minha cara. E eu também não sei qual foi a cara dela, né, porque eu não consegui olhar. E aí eu dei um abraço nela, a gente se cumprimentou e tal, e eu meti o negócio assim... você comprou meu chiclete? Tipo, eu nem falei nada. Eu tava tão sem assunto, tão nervosa, que eu perguntei do chiclete que eu tinha pedido pra ela. Eu falei, você comprou meu chiclete? Ela falou, não. Eu falei, depois eu compro então. Aí a gente entrou, como se nada tivesse acontecido. E aí os amigos dela estavam lá. Aí eu cumprimentei eles e tal. E a gente ficou assim, de boa. Como a gente já tava muito íntima, assim... A intimidade física foi muito rápido, assim, foi incrível. A intimidade física parecia que a gente se conhecia há muito tempo também, pessoalmente. Então a gente já ficou de mão dada e tal, só que a gente não ficou. Por quê? Isso aí foi numa sexta-feira. A gente combinou dela dormir na minha casa no sábado. Porque se caso não desse certo, né? Aí não ia ficar na sexta. Enfim. Mas aí
foi o rolê, aí fomos numa praça, comemos e tal, a gente de mão dada, sentada perto. E aí, na hora de ir embora, ela falou, eu vou lá pra casa do meu amigo e tal. Eu falei, por que a gente não vai lá buscar suas coisas na casa do seu amigo? E você não vai dormir lá em casa? Aí ela, tem certeza? Eu falei, sim, vamos dormir lá em casa. Aí eu falei pra ela depois, ou eu te beijava aquela hora, ou eu chamava você pra dormir na minha casa, porque não ia rolar. Eu tinha que ficar com você naquele dia. Aí a gente foi na casa do amigo dela buscar as coisas e ela foi dormir na minha casa. E aí acabou que eu beijei ela, porque assim, ela é muito tímida, muito fechada. E acabou que a gente ficou na minha casa, mas assim, depois de muito tempo. Eu até dei o migué do filme, eu coloquei um filme e falei, vamos assistir o filme? Deu 5 minutos de filme, eu fechei o notebook e aí a gente finalmente ficou. Mas assim, demorou muito, assim. A barraca do beijo, eu lembro. Até hoje eu não terminei. Would Flynn be working in the kissing booth? Ela tinha saído também de um relacionamento muito complicado. E a gente tava disposta, começar uma coisa diferente. Eu até falo pra minha psicóloga que depois do meu último relacionamento, os meus próximos vão ser muito diferentes. Mesmo que com a Isa não dure, que a gente tem essa maturidade também de talvez não vá durar, e ok, né? A gente tá vivendo o momento e ela também tinha esse pensamento. Então foi uma coisa muito desconstruída, assim, do que eu tive antigamente nos meus outros relacionamentos. A gente conversava e a gente conversava muito, mas a gente gostava de conversar uma com a outra. Não era aquela coisa de estar ali por obrigação, né? Pra você manter uma conversa. Não, a gente conversava porque era legal e a gente virava madrugada conversando. Não sei de onde a gente tirava tanto assunto, de verdade. Não sei de onde a gente tirava, mas assim, 2 semanas eu conheci ela, mas eu falo que até hoje eu não conheço ela totalmente. E talvez a gente nunca vá se conhecer totalmente, mas assim, foi incrível como a gente se conheceu em 2 semanas. E eu senti tanta segurança, assim, de poder me abrir com ela. Nesse momento eu tava passando por vários problemas da minha vida, eu consegui me abrir com ela conseguiu se abrir comigo. Então a gente sentiu muito essa segurança, né? Na nossa vida não tinha nenhuma relação dessa. Então por a gente se encontrar e sentir essa segurança, as coisas foram acontecendo muito rápido, né? A gente pegou intimidade muito rápido, porque a gente podia contar uma com a outra. Com mais de 1 ano e meio de relacionamento, às vezes a gente deita na cama e fica conversando a madrugada inteira. Porque eu tô trabalhando com ela agora, mas mesmo assim acontecem coisas nas nossas vidas individuais que a gente deixa esse espaço mesmo. Ela sai com os amigos dela, tem as amizades dela, eu saio com os meus amigos, tenho as minhas amizades. E assim, acontece muita coisa e a gente preza por ter essa vida individual exatamente pra não estragar o nosso relacionamento, porque a gente trabalha junto. Então a gente pega coisas assim, coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente fica conversando a noite inteira sobre coisas que a gente nunca conversou. Às vezes tem uns assuntos que nada a ver, que a gente nunca conversou e a gente fica a noite inteira conversando. E é muito bom isso. Haviam coisas na minha vida e na dela que a gente nem sabia que a gente precisava melhorar. A gente teve muitos problemas porque eu tive um autoconhecimento muito grande depois que eu saí do meu relacionamento antigo. E nesse meio tempo eu busquei muito aprender sobre o amor em si, né? A construção do amor romântico. E eu entendi que a gente só se conhece quando a gente tá na relação com o outro, né? Que a gente vê os nossos defeitos, vê os nossos limites. Então eu falei pra ela que eu falo até hoje que tem coisas que talvez a gente nem sabia que a gente precisava tratar, ou melhorar, ou aprender, que a gente tá aprendendo uma com a outra. E isso, no nosso relacionamento, eu falo pra ela que vale pra todas as áreas da nossa vida. Porque igual tem coisas que dentro de um relacionamento, tipo mentira, ou você faltar com responsabilidade, tem várias relações na sua vida. Então você tem que melhorar para todas as relações da sua vida. Não é só com seu par romântico, né? Seu namorado, sua namorada, sua esposa. Então eu acho que eu vou levar isso muito pra minha vida. Que há aprendizados que eles valem para todas as nossas relações, todos os nossos tipos de relações. Profissional, familiar, amorosa. E eu tento ajudar ela e ela me ajuda muito a ter esse crescimento pessoal.
a gente tinha decidido morar junto. Por quê? Ela ia voltar pra cá, pra Araraquara, e eu queria sair da onde eu tava, porque o aluguel era muito alto. E eu comecei a me sustentar sozinha, então eu não tava conseguindo. Antes meu pai me ajudava. E eu tava procurando algum lugar mais barato ou que eu pudesse dividir. E ela ia voltar pra cá. Aí, nesse meio tempo, a mãe dela falou assim: por que você não vai morar com a Lorena, né? Vocês dividem as contas. Aí minha mãe: por que você não vai morar com a Isa, né? Vocês dividem as contas. Aí eu olhei pra ele e falei assim: nossa, se até a nossa mãe tá falando isso, eu acho que a gente pode confiar, né? De morar juntas. Enfim, em outubro decidimos morar juntas. A gente tava vendo apartamento na internet, né? A gente chegava à noite e ia dormir, a gente abria o notebook e começava a procurar os apartamentos pra gente morar juntas. E aí no final de novembro a gente... no meio de novembro a gente fechou. Novembro a gente terminou de pintar, tudo e tal. Dezembro a gente tava morando junto. Sendo que a gente se conheceu, né? Fevereiro, março, abril, maio. A gente se conheceu em maio, dia 16 de maio. Eu tinha muita segurança nela, mas eu não tinha muita segurança em mim. Eu tenho, até hoje, eu tento trabalhar muito isso, porque o meu relacionamento com ela é muito seguro. Eu durmo tranquila e acordo tranquila. Só que, em vista do que eu passei nos meus relacionamentos anteriores e ao ponto que eu cheguei, eu tenho medo das minhas reações. Então a minha insegurança era em relação a mim mesma. E eu nunca tinha morado com ninguém, assim. Então eu tinha esse medo. Mas eu meti a cara e fui. Deu tudo certo. No começo a gente tinha muitos problemas de convivência, claro. Mas a gente é muito parecida. Eu sou muito chata com limpeza, com organização. Ela também. A gente gosta das mesmas coisas. A gente assiste as mesmas coisas. A gente tem a mesma rotina. Então fica cada vez mais fácil, né? Quando eu tenho que trabalhar, estudar e tal... Porque agora eu tô fazendo faculdade e trabalhando, né? Então tomava boa parte do meu tempo. Então ela tinha essas responsabilidades domésticas de limpar e cozinhar enquanto eu fazia as minhas coisas. E ao contrário também. Então tem muito esse companheirismo, muito, muito. E a gente nunca precisou conversar sobre isso. A gente tem essa responsabilidade uma com a outra de ajudar. Então eu acho isso muito legal. A minha psicóloga disse que isso é muito bonito. E nem todas as pessoas conseguem ter essa conexão de não precisar falar as coisas pra prestar, né? Mostrar o amor com pequenas coisinhas assim e saber que vai ser retribuído, né? Eu sempre quis adotar um gatinho, mas ninguém nunca me apoiou. Então, assim, ela ama animais. E eu também. Só que eu nunca tive. Eu tive cachorro quando eu era criança. E eu queria porque queria um gatinho. Até porque até então eu morava sozinha, né? Precisava de uma companhia. E aí eu adotei o Miguel. Isso foi em agosto. Aí, o que eu fiz pra, assim, apresentar o Miguel pra ela? Eu adotei o Miguel na quarta-feira. Ela ia na minha casa na sexta-noite, porque ela vinha passar o final de semana comigo, até a gente morar junto. Então, eu adotei o Miguel na quarta-feira e ela ia em casa na sexta-noite. Eu não contei pra ela que eu adotei o Miguel, porque o Miguel, ele chegou a mim assim... Uma amiga mandou mensagem: olha, Lorena, tem um gatinho preto aqui, eu sei que você sempre quis um, você quer vir buscar ele? Eu falei: não, vou buscar ele, do nada, assim. Fui lá, busquei, comprei as coisinhas. Aí eu falei: olha, você vai chegar sexta na minha casa. E nisso eu tinha aula sexta-noite. Você vai chegar sexta na minha casa e vai ter uma surpresa. Você vai entrar na minha casa e você vai lá no banheiro ver. Aí ela: como assim? Eu falei: não, você chega na minha casa e vai. Só que antes de você chegar na minha casa, você me liga quando você estiver na porta. Eu falei: tá bom. Aí quando ela chegou lá, ela me ligou. Eu falei: você tá na porta? Dela: tô. Eu falei: tá bom, entra devagar, sem fazer barulho. Ela: ai meu Deus, aí eu entro. Aí eu falei: você tá na frente da porta do banheiro? Dela: tô. Eu falei: agora abre. Ela abriu, ela: ai meu Deus, e começou a chorar. Você adotou um gatinho, não sei o que. Eu falei: pois é, sabe aquelas noites, 2 noites que eu tava sem dormir? Era por causa disso. Ela: não acredita, não sei o que. E ficou lá. Aí na hora ela postou no Instagram: a namorada de vocês faz surpresa com um gatinho e tal. Porque a gente sempre falou disso, mas assim, o Miguel, como chegou de surpresa pra mim, eu quis fazer uma surpresa pra ela. Aí cheguei lá em casa, ela tava chorando, abraçada com o Miguel e tal. E ela adorou. Aí agora a gente adotou a Anne, faz 2 meses que a gente adotou a Anne, outra nenenzinha. O que aconteceu é que eu sempre quis ser mãe. E ela nunca tinha pensado em ser mãe. Só que quando eu comecei a pagar as minhas contas, eu vi as responsabilidades de ser mãe. Então, assim,
Eu tive um problema no ovário, então eu tive que tirar. Eu tenho os meus óvulos guardados, então eu posso engravidar, assim, com mais facilidade. Só que isso nunca foi um plano nosso. Diferente dos meus outros relacionamentos, que a gente sempre pregou isso. Como era muito romantizado, tinha aquele negócio de casar, ter filhos e tal. Com ela nunca teve isso. Então, quando a gente adotou o Miguel e a Anne, eu até zoei pra ela e eu chamava ela de mamãe. E aí, mamãe? Aí ela, eu achei que isso nunca ia acontecer com a gente. Eu falei, pois é, agora a gente tem 2 bebês com 2 mamães e a gente vai se chamar de mamãe. Porque assim, a gente não tem planos de ter filhos agora. Então, eles são os nossos filhos, né? Eles são o elo entre nós. Se caso um dia acabar, a gente vai ter que fazer uma guarda compartilhada. Porque eu não sei de quem é o Miguel, eu não sei de quem é a Anne. É nosso. Eu namorei a minha vida inteira. Eu tive 3 relacionamentos de 3 anos. De 2, 3 anos cada um, entre indas e vindas, né? Eu fiquei com várias pessoas, mas namorei assim, desde os meus, acho que 12 anos eu comecei a namorar. E até os meus 20. Aí depois eu conheci a Isa com 21. Bom, a Isa tem 25 anos. Ela teve bastante relacionamento longos. Pra ela, se assumir foi muito diferente do que pra mim. Porque na minha casa a gente sempre foi muito aberto. Quando eu contei pra minha mãe, eu tive super apoio, pro meu pai também. E eles sempre me apoiaram. Já pra Isa as coisas foram muito diferentes, foram muito mais difíceis. Porque a mãe dela descobriu. Então, você contar e a mãe descobrir é muito diferente, né? As pessoas lidam muito diferente, os pais. Era muito difícil também o relacionamento da família dela com as pessoas que ela namorou. Então, ela tinha esse medo. Tanto é que quando eu fui na casa dela pela primeira vez, a gente tinha conversado bastante sobre isso e eu super acalmei ela. E foi um sucesso. A minha sogra me ama. E assim, a Isa, ela sempre trabalhou. Sempre foi muito responsável. Só que ela nunca trabalhou com o que ela gostava. E aí, ela sempre desenhou. Ela desenha muito bem. Desde quando a gente se conheceu, ela mandava os desenhos pra mim. Eu falava, é outro mundo, assim, sabe? É outra coisa. É um dom, assim. E aí, no começo desse ano, surgiu a ideia dela virar tatuadora. E aí eu falei, vai sim, vamos, eu te ajudo, a gente vai lá comprar as coisas, você treina, você vai sim. E aí ela começou, eu dei esse incentivo pra ela começou. Hoje ela tá fazendo um super sucesso. Então, eu sempre tento ao máximo apoiar ela nas escolhas dela. E ela faz isso muito comigo. Ela é muito forte, ela é muito persistente. E ela não desiste fácil das coisas. E hoje ela tá, totalmente na área que ela gosta, sabe? Ela gosta de fazer isso. E aí eu até perguntei pra ela, um tempo atrás. Falei, você gosta mesmo disso? Ela falou, gosto, porque eu falei, porque eu vejo você, sabe, vendo vídeo no YouTube, assim, de madrugada sobre isso, sobre tatuagem e tal, vejo seu empenho, e eu não sei, eu não sinto que eu tenho essa mesma paixão, né, pelo que eu faço. E aí, agora, ela começou a me ajudar a buscar o que eu gosto, porque ela viu que fez diferença na vida dela. Ela fazia o que ela gosta. Aí ela falou, olha, você não quer trabalhar comigo? Você dá um tempo. E aí eu fui trabalhar com ela. Tô trabalhando com ela agora. E tá dando super certo. Sim, super certo. Porque ela é bastante desorganizada, né? Libriana desorganizada, só que quer manter tudo certo. Então ela meio que deixava as coisas assim. E agora eu tô organizando a vida profissional dela. Que eu sou uma virginiana muito bem organizada e chata. E aí eu tô fazendo essa parte de organização e tá dando super certo. A minha psicóloga até entrando nesse assunto comigo, ela falou assim, parece que vocês, quando 2 mulheres se relacionam, parece que é muito mais violento. Aí eu falei, não é violento. Ela falou que parece ter muito mais brigas. Eu falei, sabe o que acontece? Que quando 2 mulheres se relacionam, elas sabem que elas estão lidando com a mesma coisa, com outra mulher. Só que quando você se relaciona com homem, você fala, ai, tudo bem, ele é homem, tá, deixa ele fazer isso, ok, você vai levando, entendeu? Só que com mulher não, então a gente é muito mais firme. Então, quando a gente tem uma conexão, a conexão é muito mais forte, porque a gente tá entendendo, entendeu? E homem é, muito mais assim, né? Tudo bem, vamos nessa, vamos ver o que vai dar. Só que mulher não, quando a gente encontra conexão, é pra casar. Se deu certo, não vamos deixar passar, não. Tem que casar. Emocionadíssimas, assim, tem que casar.
Porque a gente sabe que é muito difícil a relação entre duas mulheres. Realmente é muito difícil. Porque a gente tem muitos períodos hormonais e tal, loucos. E quando a gente encontra, a gente tem certeza, assim. Pode ser uma certeza que dura 2 semanas, mas pode ser igual a minha. Tá dando certo. Eu faço ciências sociais na faculdade e eu tive uma matéria de sociologia do amor, que estudava exatamente a construção do amor dentro da nossa sociedade. E toda essa história de relacionamento abusivo, amor romântico, até monogamia. E o amor romântico, ele tem algumas regras, né? Ele é monogâmico e ele tem uma relação de dominação, que às vezes a gente não... Às vezes não, né? A maioria das vezes a gente não enxerga. E ele é aquela coisa de alma gêmea, que você tem uma alma gêmea no mundo e você vai achar ela, e só vai dar certo se for com ela. Nem parece que tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas depois que eu aprendi isso, eu parei de me submeter a certas coisas. Então, assim, eu e a Isa, a gente tem muita liberdade com esse assunto. E a gente entende que algumas pessoas, elas são monogâmicas e outras pessoas, elas não são monogâmicas. E ok, só que você pode ser não monogâmico e estar num relacionamento monogâmico. Só que você vai respeitar a outra pessoa porque ela não é. Eu sempre deixei em todos os meus relacionamentos isso aberto, mas agora eu tô sentindo que é real. Eu sempre falei pra ela, olha, você pode conhecer outra pessoa. Você não tá imune a conhecer outra pessoa. Você pode se interessar por outra pessoa na sua vida. Mas eu sempre prego essa sinceridade. Beleza, você conheceu outra pessoa. Você vai ser sincera comigo e falar isso? Você tem essa abertura de falar isso? Outra pessoa está mexendo com você, você vai falar isso? Vai falar isso? Então, assim, a gente tem que desmistificar que a gente... é impossível outra pessoa não mexer com você, entendeu? Assim, não só pela beleza e outra coisa. Você pode olhar para outras pessoas, né? A monogamia, ela existe, mas é um contrato de respeito entre duas pessoas. Não é uma coisa biológica, física, sabe? Ser monogâmico não vai deixar você imune de ter outras sensações e outro sentimento por outras pessoas, né? Tanto é que eu até falo pra Isa que as outras pessoas, elas mantêm um amor só dentro de um relacionamento amoroso, assim, romântico, com um par sexual. Elas não conseguem ver o amor com a mãe, né? Não conseguem admitir, às vezes, não conseguem admitir que ama uma amiga, né? Porque o relacionamento entre duas pessoas, ela é aquele mesmo amor, só que o plus de ser sexual. Então, assim, a gente desmistificou muito isso. A gente é amiga. Então, assim, a gente tem consciência que se essa parte sexual acabar, esse desejo de que a gente tem uma com a outra, acaba que a relação não é uma relação sexual. Ela continua na amizade. Então, assim, a gente é muito parceira mesmo. A gente é muito amiga. Então, eu sinto muito que, claro, vira e mexe, a gente faz coisas românticas, né? Mas a gente não romantiza o nosso relacionamento. A gente não coloca ele num patamar, a gente não fala de alma gêmea, a gente não tem aquele negócio de casar, ter filhos e ter que cumprir um papel social que nos é dado, entendeu? Então isso é muito bom. E eu prezo muito por isso, a desromantização dos relacionamentos. Daqui a 20 anos, com 42 anos, olha, eu espero estar com a Isa porque ela me faz muito bem, né? A nossa relação me faz muito bem. Então, eu espero estar com ela, que a gente construa muita coisa até lá. Só que se eu não tiver com ela até lá, até os meus 40 anos, eu pretendo tratar o meu amor de uma forma... Eu já trato assim, né? Mas eu não coloco prioridade em ter um relacionamento com outra pessoa, porque isso é consequência da gente se sentir bem. E eu sempre prego que não dá pra gente viver presa num relacionamento que não dá, sabe? Você vai passar a vida inteira num relacionamento ruim, que você fica brigando todos os dias, e a sua vida, né? Então, assim, daqui 20 anos eu pretendo me amar muito mais do que eu me amo hoje, porque a sociedade, ela acaba que destrói o nosso amor próprio. Então a gente tem que ir construindo de pouquinho em pouquinho. E eu pretendo estar amando
outra pessoa ou outras pessoas que eu já amo, toda a minha família, todos os meus amigos. Tem pessoas na minha vida que eu não quero que saiam. Eu quero continuar amando. E se tiver Raíza na minha vida ainda, que eu espero, a gente vai ter apanhado muito da vida. Só que eu sei que eu vou estar amando ela como amiga ainda. Independente de tudo, ela me ensinou muita coisa nesse pouco tempo. E a gente tem muito plano juntas. Daqui 20 anos, olha, eu espero ter realizado bastante coisa. Inclusive ter viajado muito. Amores 20 anos é um projeto realizado por muitas pessoas. A produção executiva é de Patrícia Galucci. A pesquisa geral e roteiro é de Babi Sonevende. A produção das entrevistas é da Lisa Chetman. Guilherme Assis foi nosso consultor técnico para gravações. E a edição desse episódio é de Mariana Leão. A trilha sonora é da Blue Dot Session. A música de abertura é Serasa do Amor, de Júlio Sequin. E a música que encerra o episódio é Você é Tudo Pra Mim, do Lucas Estrela. E eu, Zé Agripino, fiz a direção geral do projeto. Obrigado por ouvir e acompanhe os próximos episódios que estão cheios de histórias e pessoas incríveis. Beijo!